Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo muito certo aí? Curtiram o feriadinho? Deram aquela descansada marota, né? Pra dar aquela balanceada na cabeça aí, pra não ficar fritando, né? É bom, sempre bom um feriadinho, né? Pra dar uma descansada. Assim, não vou nem falar que dá pra ficar em casa, não, porque a gente tá ficando em casa o tempo todo, né? Seguinte, pessoal. Hoje eu estou trajando uma indumentária mais de verão, porque está muito quente, então eu resolvi utilizar minhas camisas com temas de dias quentes, tá? Então hoje eu vou utilizar uma camisa aí, fazendo homenagem a essa belíssima tarde que está fazendo hoje, quente para danar, né? Já peço desculpas de antemão, porque pode ser que aconteçam alguns ruídos aí de obra, tá? Tá tendo obra aqui perto de casa, então isso aí não tem muito como controlar. Eu fechei minha janela aqui, mas sabe como é que é, né? Esses barulhos de obra e às vezes são altos demais para a gente conseguir disfarçar, né? Para a gente conseguir não captá-los pelo microfone. Bom, seguindo a proposta da semana passada, hoje eu vou também falar um pouquinho sobre algumas curiosidades dentro da nossa temática aqui, né, gente? Dentro da nossa temática aqui, então, de sistema respiratório. Daqui um pouquinho vocês vão entender qual que é essa curiosidade, tá? Mas olha só, vamos dar uma avançada aqui, né? Na semana passada, a gente conversou um pouco aí sobre várias estruturas do sistema respiratório, vários funcionamentos do sistema respiratório, inclusive dessa relação, dessa interação aí entre os gases e o sangue, né? Como que os gases são transportados pelo sangue? É pelo plasma? É pela hemoglobina? Né? A gente falou bastante sobre isso aí e a gente concluiu que o gás carbônico é principalmente transportado como forma de um íon bicarbonato, né, HCO3-, enquanto o oxigênio, em sua maioria, ele vai ser transportado então pela hemoglobina, né, pelas hemácias aí, pelas nossas células, nossos glóbulos vermelhos, tá? Queria que vocês prestassem atenção numa coisinha aqui, né? Olha só, gente, esse primeiro gráfico aqui, ó, que eu estou sublinhando para vocês, está falando para vocês o seguinte, né? Como que funciona a saturação das nossas hemoglobinas, como funciona a saturação das nossas hemácias de acordo com o aumento da pressão parcial de oxigênio. Faz bastante sentido a gente pensar o seguinte, né? Quanto maior a pressão parcial de oxigênio, ou seja, quanto maior for a quantidade de oxigênio disponível no ambiente, maior também vai ser a taxa de saturação de hemoglobinas. Porque quanto mais oxigênio tem no ambiente, mais fácil fica para a gente captar essa hemoglobina. Tranquilo? Então, esse primeiro gráfico aqui está mostrando para vocês dois pontos de saturações diferentes aí da hemoglobina de acordo com pressões parciais de oxigênio, né? Então, quanto mais alto for aqui a pressão parcial de oxigênio, maior vai ser essa saturação de hemoglobina. Aí eu quero que vocês peguem esse conhecimento, né, essa noção, e tragam aqui para esse segundo gráfico que eu estou grifando aqui embaixo agora. Estou fazendo uma chavinha aqui, né? Esse gráfico está relacionando a pressão de gás, tá? Pressão de atmosfera. Então aqui eu estou trabalhando, na verdade, pessoal, com pressão atmosférica, não pressão de oxigênio propriamente dita, tá? Mas as duas coisas são bem relacionadas quando a gente está falando de ambientes naturais. Quanto maior for a pressão atmosférica, maior também vai ser a pressão parcial de oxigênio. Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Maior pressão atmosférica, maior pressão parcial de oxigênio, menor pressão atmosférica, menor pressão parcial de oxigênio, tá? Eu quero que vocês dêem uma sacada aqui, pessoal, que o eixo X aqui, ó, está relacionado com altitude, né, em quilômetros, beleza? Então, olha só, eu estou saindo de uma altitude zero, seria uma altitude, então, a nível do mar, e indo para altitudes aqui cujo limite vão ser 15 quilômetros, tá? Perceba o seguinte, que à medida que eu vou aumentando aqui a altitude, o que está acontecendo com a minha pressão atmosférica? Ela vai diminuindo. Então, quanto mais alta a gente tiver, menor vai ser a pressão atmosférica existente. Logo, pessoal, menor também vai ser a pressão parcial de oxigênio. Ou seja, galera, quanto mais alto a gente tiver, quanto maior for a altitude em que a gente se encontra, mais difícil fica de captar oxigênio. Então, o que a gente começa a experimentar em locais muito altos? A gente começa a experimentar uma situação que a gente chama de mal das alturas, tá? O mal das alturas nada mais é do que uma série de questões fisiológicas que são modificadas por conta dessa baixa pressão de oxigênio disponível no lugar.
tá? Então, não sei se algum de vocês aqui já experimentou ir para algum lugar muito alto, fez essas viagens aqui na América Latina, lá nos Andes. Pode ser que algum de vocês que já tenha feito esse tipo de viagem percebeu que é bem difícil respirar nesses lugares, tá? A pessoa, a gente, na verdade, né, quando a gente chega nesse tipo de situação, a gente começa a experimentar umas situações como falta de ar, fraqueza muscular, taquicardia, aumento da frequência respiratória, tá? E tudo isso aí é decorrência justamente dessa dificuldade que a gente passa a ter de captar o oxigênio nesses locais, beleza? Essa tabelinha que eu trouxe aqui para baixo, aqui para vocês aqui, ó, tá mostrando o seguinte, né? Justamente aí como que a pressão de oxigênio se relaciona com a altitude, tá? E como que o volume de oxigênio também, o volume de oxigênio no sangue, né, disponível no sangue a cada 100 ml de sangue, também se relaciona com a altitude, tá? Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a quantidade disponível de oxigênio no nosso sangue, beleza? Então, saca só, deixa eu só apagar essas linhas aqui. Pô, difícil apagar esse negócio aqui. Podia apagar tudo de uma vez, né? Se alguém souber como fazer isso, depois me fala, porque eu não estou tendo amanhã, não. Tá? Então, olha só, pessoal. Existem algumas diferenças também que a gente trabalha com como que os nossos pigmentos respiratórios, ou seja, como que essas substâncias que transportam oxigênio no nosso corpo relacionam-se com diferentes pressões de oxigênio, tá? Então aqui eu quero que você observe o seguinte, esse nosso gráfico aqui está trabalhando com 3 tipos de pigmentos respiratórios diferentes, tá? Aí nós temos aqui a hemoglobina do adulto, vamos considerar essa aqui então a nossa hemoglobina, tá? Hemoglobina fetal, então a hemoglobina aqui do indivíduo dentro do corpo materno, e um pigmento respiratório que nós chamamos de mioglobina. A mioglobina é um pigmento que também é responsável com o transporte de oxigênio, então transporte e fornecimento de oxigênio, mas mais especificamente nos músculos, mios, significa músculos, tá? É por isso que a nossa carne, né? Por isso que os nossos músculos são avermelhados. Essa coloração avermelhada aí dos nossos músculos vem justamente por conta dessa quantidade de mioglobina. Então, a mioglobina vai ser responsável por fornecer oxigênio para que o músculo continue suas atividades normais. Tranquilo? Então, olha só, cara, olha que doideira. Percebe que esses pigmentos respiratórios apresentam comportamentos diferentes em relação a diferentes quantidades ou diferentes pressões parciais de oxigênio, né? Então, a mioglobina, olha como é que ela fica saturada em baixas concentrações de oxigênio, comparando-se com os outros pigmentos, né? Então, olha só, a mioglobina ela vai estar praticamente aqui 100% saturada, né? A uma pressão de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio, né? A hemoglobina fetal, ela também vai ter uma afinidade maior pelo oxigênio quando a gente compara com a hemoglobina de um adulto. Pensa comigo, pessoal. A criança no útero materno, ela tem como fonte de nutrientes apenas aquele sangue que está chegando até ela via cordão umbilical, né? A gente já trabalhou com isso aí quando a gente estava falando de reprodução humana. Então, o cordão umbilical vai ser responsável por levar esses nutrientes em direção ao feto e retirar do feto aquelas excretas, né, que não são necessárias aí para o desenvolvimento da criança, tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O sangue materno, ele não entra em contato com o sangue fetal. Como assim, cara? Eles não se misturam. Não há mistura de sangue entre o sangue materno e o sangue da criança que está no útero. Então, a gente precisa de resolver esse problema. Como é que eu vou transportar o oxigênio do sangue materno para as hemoglobinas fetais, sendo que esses sangues não se encontram? E aí que entra essa diferença aí de afinidade com o oxigênio entre a hemoglobina fetal e a hemoglobina de um adulto. Como a hemoglobina fetal tem uma maior afinidade por oxigênio comparando-se com a hemoglobina materna, com a hemoglobina adulta, quando esses fluxos sanguíneos estão passando próximos uns dos outros lá no nosso os nossos vasos aí que vão alimentar o embrião, não há contato, né? Mas existe apenas uma proximidade. Então, o que que acontece? A hemoglobina fetal, ela consegue capturar
esse oxigênio que está preso na hemoglobina materna. Olha que doideira isso, cara. Então a criança consegue pegar o oxigênio do sangue da mãe porque a hemoglobina que ela tem no seu corpo tem uma maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina materna. E isso aqui é muito doido para quem é mamífero, né, cara? Isso permite que uma criança que não esteja em contato direto com a atmosfera ainda assim consiga receber gases respiratórios. Isso aqui é doido demais, isso aqui é evolução brutal. Bem, já que a gente falou de mioglobina, né, vamos entrar aqui e vamos explicar um pouquinho qual que é a ideia aqui da mioglobina, né? Então a gente já sabe o quê? Que mioglobina é um pigmento, né, respiratório presente nos músculos relacionado então com o fornecimento de oxigênio para que esse músculo consiga então realizar suas atividades metabólicas, né? Consiga então fazer suas contrações musculares porque vai gerar energia, beleza? Então o que acontece, cara? É, Existem diferentes concentrações de mioglobinas entre os músculos, tá? E a gente acaba dividindo aí esses tipos de musculaturas de acordo com a quantidade de mioglobina que elas apresentam, como musculatura vermelha e musculatura branca. Ambas entre aspas, né? As duas, querendo ou não, vão ser avermelhadas, tá? Mas realmente existem diferenças aí de concentrações de mioglobina entre uma e outra, tá? Qual que é a ideia aqui? Vamos pensar primeiro na musculatura vermelha, tá? Uma musculatura, então, que apresenta uma maior quantidade de mioglobina. Qual que é a ideia aqui, cara? Quanto mais mioglobina eu tenho no músculo, maior a quantidade de oxigênio que eu consigo, então, fornecer para esse músculo. Beleza? Então, qual que é o grande lance aqui? A musculatura vermelha ela vai estar relacionada com atividades físicas que têm grandes durações, tá? Então, atividades físicas que duram muito tempo, como, por exemplo, pedaladas longas, maratonas, pentátulos e assim por diante. São exercícios que duram muito tempo, têm uma duração muito longa, entretanto, não demandam uma quantidade de esforço repentino tão grande. Tá? Então, qual que é o grande lance aqui? Pensa comigo num exercício gigantesco, uma duração aí de horas, né? Sei lá, uma maratona tem 42 quilômetros, ponto alguma coisa. Então, você imagina você correr esse tanto de quilômetro aí, vai demorar um tempinho, né? Você precisa, então, de fornecer energia para que o seu corpo funcione durante todo esse processo, durante toda essa corrida. Você não quer deixar com que falte, né, energia aí para que o seu corpo funcione, né? Então, uma coisa a gente já sabe, a gente já viu que o glicogênio presente nos músculos auxilia bastante, né, essa produção de energia aí pela musculatura. Ok. Entretanto, o que a gente sabe também? Que o nosso principal mecanismo de produção de energia é a respiração celular. Para que a respiração celular aconteça, então, eu preciso da glicose e preciso também do oxigênio. Quando eu permito a ocorrência de respiração celular, o que acontece? Eu vou ter um saldo energético de 32 ATPs para cada molécula de glicose que eu utilizar. Tá? Então, eu produzo aí um saldo energético relativamente alto, produzo bastante energia por unidade de glicose. Tranquilo? Entretanto, pessoal, para que isso aconteça, para que a respiração celular aconteça, além da demanda de glicose e oxigênio, eu também tenho uma demanda maior de tempo. Então, a respiração celular é um processo que demanda certo tempo para que aconteça. Beleza? Então, ela tem uma desvantagem. Comparando-se com outros mecanismos de formação de energia, a respiração celular, ela é mais lenta. Tranquilo? Agora vamos entender aqui a musculatura branca, depois a gente discute essas questões de velocidade, tá? A musculatura branca, né? Ela recebe esse nome porque tem uma menor quantidade de mioglobina. Vou repetir, ela continua sendo avermelhada, tá? O lance aqui, pessoal, é que essa musculatura branca vai estar relacionada com exercícios curtos, então de curta duração e de alta intensidade. Então, por exemplo, levantamento de peso muito rápido, tá? Ou corridas de curta duração, porém de velocidade extremamente explosiva, tá? Então, esse tipo de musculatura é ideal para exercícios físicos de curta duração, porém grande intensidade. Beleza? O que acontece aqui? Como essa musculatura tem uma menor quantidade de mioglobina, logo ela é capaz de fornecer menos oxigênio para a respiração celular. Esse tipo de musculatura favorece um outro evento de produção de energia, produção de ATP, que nós chamamos de fermentação lática. Nós, seres humanos, nós conseguimos fazer fermentação
lática, tá? As leveduras, né, a levedura que a gente usa para fazer pão, para fazer bebidas alcoólicas, consegue fazer o que chamamos de fermentação alcoólica, tá? Então, outro tipo de fermentação. Entretanto, as duas têm em comum o seguinte, né? Para cada molécula de glicose que é fermentada, nós produzimos apenas 2 ATPs, tá? Então, olha bem, cara. O que acontece aqui? A fermentação, então, é um processo muito menos rentável do que a respiração, não é? Então, ela é bem menos rentável do que a respiração, 16 vezes menos rentável. Alguns lugares vocês vão encontrar 18 vezes, tá? Esse valor aí de ATPs da respiração tem uma certa variação aí de acordo com a literatura. Vou escolher aqui 32, você pode ver 32, 36, 38 ATPs gerados por glicose respirada, tá? Eu vou usar o valor de 32. Então, olha só, a fermentação produz uma quantidade muito menor de ATP, uma quantidade muito menor de energia por glicose que eu vou gastar. Tá, mas qual que é a vantagem disso então? Por que que isso existe, né, cara? O lance, velho, é que este fenômeno, esta reação de fermentação acontece de forma muito mais rápida do que o processo de respiração como um todo. Então, pessoal, quando o indivíduo vai realizar atividades rápidas e que ocorre uma demanda de uma carga muscular muito rápida e muito intensa, é favorável que ele faça a fermentação lática, porque este processo fornece ATP, embora em baixas quantidades, de forma muito mais rápida. Então a ideia aqui é o seguinte: atividades de longa duração, que vão ter inclusive um gasto energético muito maior, faz sentido, é mais vantajoso fazer a respiração celular. Então, é esperado que este músculo tenha uma maior quantidade de oxigênio disponível, portanto, uma maior quantidade de mioglobina. Em contrapartida, né, atividades aí de alta intensidade, porém de curta duração, eu preciso de energia sendo fornecida de forma rápida, porém eu não preciso de uma quantidade muito grande. Então, faz sentido eu fazer os caminhos metabólicos que me forneçam energia de forma mais rápida, que é o caso da fermentação lática, tá? E por isso não há necessidade então de ter muito oxigênio disponível para esse músculo. Consequentemente, também não há uma necessidade muito grande de ter bastante mioglobina nesse músculo. Beleza? Doido demais isso aqui, né? Então saca só. Quando a gente olha para corredores de sexos diferentes, não importa, o que que a gente observa, pessoal? Eu tenho dois tipos de corredores, corredores de longa duração, então os maratonistas aqui, né? E corredores de explosão, que são os caras aí, os velocistas. Perceba a diferença de massa muscular que eu consigo encontrar entre esses dois tipos de corredores. É uma coisa monstruosa, né? Os corredores de explosão são muito mais fortes, a musculatura muito mais bem desenvolvida do que os corredores de longa duração, do que os maratonistas, tá? Inclusive, pessoal, quando a gente analisa as fibras musculares de um corredor de explosão e compara com as fibras musculares de um mesmo grupo muscular, vamos pegar aqui o quadríceps da coxa aqui, né? Vamos pegar aqui os mesmos grupos musculares desses caras e faz uma comparação, o que que a gente vai perceber, pessoal? A gente vai perceber que esse camaradinho aqui, ó, e essa mocinha aqui, tem uma quantidade de mioglobina muito maior do que esses dois outros corredores aqui, que são corredores de explosão, tá? Perdão. Então existe sim uma diferença, né? Não só na massa muscular, inclusive essa massa muscular aumentada que favorece a explosão, né? Favorece aquele sprint rapidaço, né? Mas também essas diferenças de quantidade de oxigênio disponíveis em cada tipo de musculatura. Isso aqui é muito doido. E é básico, e tem muita influência genética aqui, tá, cara? Tem bastante influência genética. É óbvio que o treino faz bastante diferença, claro, mas de forma geral, os corredores de ambas as categorias, que são mais bem-sucedidos, vamos falar assim, apresentam essas características genéticas já de ou terem musculaturas com maior quantidade de mioglobina, musculaturas vermelhas, ou de terem maior quantidade de musculatura branca. Isso aí também é geneticamente determinado. Beleza? Agora, olha só.
Vamos entender um pouquinho então sobre a nossa curiosidade da aula de hoje, que é o nosso próximo slide. E é a nossa curiosidade de hoje, que tem tudo a ver, na verdade, com a nossa temática de agora, cara, é aclimatação e doping, né? Quem gosta de esportes aí, quem acompanha futebol, provavelmente já ouviu bastante falar disso aqui, né? De aclimatação. Quem gosta de esportes em geral ou não, provavelmente também já ouviu falar aqui sobre a expressão doping, né? Doping, que é o famoso tô roubando, tô usando cheat, né? Tô roubando e a galera para eu poder vencer minha parada aqui. O lance é o seguinte, pessoal. É, Vamos falar primeiro de aclimatação, tá? O que acontece é o seguinte. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Vou colocar como felizmente, no planeta Terra a gente encontra aí locais com altitudes variadas, né? E, consequentemente, também com pressões atmosféricas e pressões parciais de oxigênio também variadas, tá? Então, geralmente, cara, quando a galera vai fazer uma competição qualquer, de qualquer esporte, em um local onde a altitude é bem mais alta do que seu ponto de partida, é preferível chegar nesse local alguns dias antes da ocorrência dessa competição, tá? E existem alguns porquês nisso, tá? O lance é o seguinte: você vai chegar naquele local, vai ter uma baixa concentração de oxigênio, a quantidade de hemácias disponível no seu sangue é insuficiente para conseguir absorver a quantidade necessária de oxigênio para que você execute as suas funções normalmente. Então você vai passar um perrengue aí por conta dessa diferença de pressão atmosférica. Tá? Quando a gente chega com uma antecedência, a gente permite com que o nosso corpo nos prepare para essa situação diferente, né? Que é a situação de baixa pressão atmosférica e baixa pressão parcial de oxigênio. Tá? O que acontece é que logo após alguns dias que a gente começou a ser submetido a essa diferença de pressão de gases, a gente começa a apresentar uma quantidade maior de hemácias, que são as nossas células aí relacionadas ao transporte de oxigênio. Então, olha que doido, né? A gente começa a apresentar uma maior quantidade de hemácias, o que faz com que essa nossa captação de oxigênio seja melhorada. A gente optimiza a nossa captação de oxigênio, mesmo em locais onde a pressão de oxigênio é menor. Isso aqui é muito legal, né, cara? Muito legal. Existe a participação de um hormônio, e esse hormônio vai ser produzido em maior escala pelos nossos rins, embora tenha uma pequena participação do fígado também, tá? Mas vamos pensar aí nos rins como as estruturas mais bem relacionadas com esse hormônio, que é a eritropoetina. Olha que doideira. A eritropoetina é um hormônio que controla a produção de células do nosso sangue, especificamente, ou na verdade especialmente, células vermelhas, glóbulos vermelhos, as hemácias, cara. Então esse nosso hormônio, a eritropoetina, estimula a produção de novas hemácias aí pela nossa medula óssea vermelha. Então isso faz com que o número de hemácias que eu encontro por ml de sangue aumente com o passar do tempo. E isso é muito interessante, porque se você está num local onde a pressão parcial de oxigênio é menor, você aumenta a quantidade de hemácias, melhora a sua captação de oxigênio, consegue então desempenhar suas atividades de forma bem análoga, né? Bem semelhante à maneira com que você executava em locais onde a pressão de oxigênio era maior. Né? Você melhorou sua captação. Então, isso aqui é bom demais, né, cara? A mesma coisa acontece com pessoas que saem de pontos muito altos e chegam em pontos mais baixos, né? Existe uma diferença de pressão parcial de oxigênio. Neste caso, quando o pessoal sai de um ponto mais alto e vai para um ponto mais baixo, é vantagem. Já vai chegar lá no ponto mais baixo com uma contagem maior de hemácias, né? Então, atletas de altitude, quando vão para locais mais baixos, eles levam certa vantagem. Conseguem captar ainda mais oxigênio, né? Nesse local mais baixo do que já captavam no ponto mais alto. Então a ideia aqui é mais ou menos essa aqui, né, gente? Quando eu tenho desequilíbrio da quantidade de hemácias em relação à pressão parcial de oxigênio, eu posso estimular ou inibir, né, tanto faz, a produção de glóbulos vermelhos aqui lá na minha medula óssea vermelha, a partir do hormônio liberado pelos rins, que é a eritropoetina. Beleza? E por que que eu estou falando de doping aqui, neste mesmo esqueminha que eu estou falando de aclimatação? É o seguinte, como a gente está falando de competição, doping
tem uma relação muito grande com competição, né? E existem alguns tipos diferentes de dopings, né? Existem várias substâncias que são consideradas como doping aí pelos comitês olímpicos, pelos comitês de sei lá o que, qualquer esporte que a gente estiver falando. Várias substâncias são proibidas, né? Não pode, um atleta não pode utilizar essas substâncias. Vão ser coisas mais variadas possíveis, né? Tem casos de doping aí de pessoas que utilizaram colírio. O colírio tinha uma substância que era considerada doping, tá? Então tem várias substâncias aí que são proibidas, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Existem mecanismos, então, que permitem o atleta burlar o período de aclimatação. E olha que loucura, tem como você dar uma escapulida ali, né, do que desses dias aí que você precisaria de passar para aclimatar o seu corpo em relação à presença aí de uma menor quantidade de oxigênio. Ou até mesmo, além então de possibilitar esse pulo da aclimatação, permite então levar vantagem, então permite então melhorar o desempenho de um atleta, tendo ele mudado ou não de altitudes, né? Então isso aí que começa a entrar é, a parte antiética, né, do processo aí, né? Eu vou comentar sobre dois tipos de dopings diferentes, tá? O que nós chamamos de doping sanguíneo e o que nós chamamos de doping com hipo ou EPO, tá? Que é a sigla da eritropoetina. Vamos falar primeiro de doping sanguíneo, né? O que é o doping sanguíneo? Nada mais é do que o cara simplesmente injetar na sua circulação sanguínea um sangue contendo bastante quantidade de hemácias. Não precisa de ser o sangue como um todo, tá? O importante nesse caso perdão, é você injetar um monte de hemácia no cara ou na menina, né? Isso vai fazer com que a contagem de hemácias desse atleta seja extremamente diferenciada, seja bem mais alta do que uma contagem normal de hemácias, né? Isso aqui vai fornecer uma vantagem para esse atleta. Se ele tem mais hemácias do que os outros, ele tem uma capacidade respiratória melhorada, logo ele vai sentir os efeitos do cansaço de forma mais lenta e vai possibilitar também uma maior potência muscular. Então esse cara aqui está sendo bem antiético, né, pessoal? Essa ideia dos dopings aí como um todo é bem complicado. Pode parecer tranquilo fazer isso, né? Imagina, você tira o seu sangue, guarda uma bolsa de sangue para daí 2 meses você injeta. Quando desses 2 meses, sua contagem de hemácias vai estar normal, né? Comparando com que você tirou uma bolsa de sangue, você vai injetar, então, quantidades de hemácias além do normal para o indivíduo, né? Pode parecer tranquilo isso, mas pode gerar uma série de problemas, como aumento de pressão arterial, como aumento da incidência de tromboses, né? Então, é uma coisa que, além de antiética, é perigosa. Isso falando de uma pessoa mandando sangue para ela mesma, né? Porque pode acontecer de uma pessoa injetar sangue de outra no seu corpo. Aí vai ser problemas diferenciados, né? Você pode ter reações alérgicas, você pode ter destruição de células de glóbulos vermelhos, atrapalhando a circulação. Você pode ter, inclusive, doenças infectocontagiosas, transmissão de AIDS e hepatite, né? Então, além de ser antiético, é um processo realmente bem perigoso, tá? E tem esse doping com a eritropoetina. Para quem assistiu House, ou para quem está assistindo, tem um episódio que fala disso aqui, né? De um ciclista que é um desses competidores aí de alto desempenho, né? Então a ideia aqui é você tomar injeções periódicas contendo esse hormônio, fazendo com que o seu corpo fique aumentando a quantidade de hemoglobina circulantes na sua estrutura, né? Aí que os problemas são vários, pessoal. Eu trouxe aqui uma pequena lista aqui, né? Inclusive perceba que eu virei uma bola. Nesse exato momento eu virei uma bolota. Mas o lance aqui é o seguinte, né, eu tenho vários efeitos adversos aqui, né, cara? Embolias cerebrais e pulmonares, então bolhas, né, que entopem, que impedem o fluxo sanguíneo no cérebro ou no pulmão, problemas relacionados a infarto, hipertensão, câncer de medula óssea, né? Então, assim, eu acho que o problema aqui é bem mais grave do que você simplesmente vencer uma competição, né? Então, embora realmente, né, a eritropoetina aumente aí essa quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, a quantidade de efeitos adversos causados pela utilização desse medicamento é bem arriscada, né? É bem complicado. Então tem um caso aqui, né, cara, de uma suspensão aqui, ó, de um maratonista, né,
o Asbel Kiprop, né? Então, olha só, cara, ele foi suspenso aí por 4 anos, desde 2019, por uso aí da EPO, da eritropoetina, né? Então, existem os exames antidoping para descobrir a presença da substância. Tem como também, pessoal, desbancar um doping sanguíneo. Tem como, né? Basta fazer uma contagem de hemácias, você vai ver que a quantidade de hemácias do indivíduo ali não é normal, né? Embora sejam hemácias endógenas, sejam hemácias do próprio indivíduo, o número aí de hemácias presentes acusa já um abuso, né? Já indica então a ocorrência de um doping sanguíneo. Tá joia, pessoal? Então, olha só, vamos ficar por aqui. Desejo a vocês então uma excelente semana. Um beijo. Assistam o vídeo exercício. É um vídeo exercício, é um exercício vídeo. É um negócio aqui que eu não sei o que é, não. Mas ao invés dos exercícios aí serem no papel, no documento, tá tudo no vídeo. Muito mais doido, é bom que vocês podem ver minha cara mais tempo. Beijo, fui!